Tudo bem? Aqui é o Robson França da Lepet Santé. Vou falar um pouquinho para vocês nesse Infopet sobre o ácido hialurônico. Então, o ácido hialurônico, inicialmente, a gente pode classificar ele em dois tipos: o ácido hialurônico linear e o ácido hialurônico cross-linked, né, ou XHA. Qual é a diferença dos dois? O hialurônico linear, ele é obtido por fermentação, por fonte natural, e ele apresenta uma cadeia de moléculas linear. E a sua densidade varia de acordo com o tamanho dessa cadeia. Já o cross-linked, ele é preparado a partir do linear, mas é feito algumas reações químicas que aproximam essas cadeias, cada fornecedor em uma etapa da cadeia, né, em uma parte da cadeia, fazendo com que as propriedades físico-químicas do produto, do ácido hialurônico, se alterem com o acordo de um objetivo específico. Então, basicamente assim, você pode derivar ele para ele ficar mais viscoso, para ele se degradar menos. Então essa é a diferença do ácido hialurônico linear e do ácido hialurônico cross-linked, né, ou XHA. O ácido hialurônico, o linear, ele ainda tem uma subdivisão. Qual é a subdivisão? Tem os de cadeia curta e os de cadeia longa. Os de cadeia curta têm menor tamanho molecular, né? Então de 7.500 e 250 Daltons, e já o de cadeia maior tem de 250 até 2.300, tem alguns que têm até maior cadeia em Daltons. O que isso impacta no tipo do hialurônico? É que um de cadeia baixa, normalmente ele é utilizado em aplicações tópicas que precisam, por exemplo, passar a pele. Ou algumas aplicações injetáveis, onde o objetivo é uma absorção rápida. Então ele é utilizado dessa forma. E o de cadeia maior é quando você busca uma aplicação em que a viscosidade é algo que se espera, né? Que às vezes diferentes viscosidades do produto vão trazer efeitos farmacológicos da molécula diferenciados. O exemplo é preenchimento labial, injeção em articulações, às vezes até uso via oral, mas essa é a diferença. E ainda no ácido hialurônico tem um outro conceito que também é bastante usado, aliás, antes disso, falando assim sobre os usos em geral, né? Então, o ácido hialurônico, ele pode ser utilizado na via oral, na via tópica, seja ela na pele ou ocular, e ele pode ser utilizado na via injetável. Como eu falei, o que vai usar e qual molécula vai usar, o tamanho dela, a viscosidade vão determinar aí o uso, a aplicação e qual substância você escolhe para formular. Tem um outro conceito que é o reticulado, né? Ácido hialurônico reticulado. Reticular é a capacidade de formar uma rede. Então, esse nome ele foi utilizado para dizer aqueles ácidos hialurônicos que conseguem fazer formas mais viscosas. Aonde que isso se aplica, né? Essa reticulação se aplica? Um exemplo é no preenchimento labial, no preenchimento de rugas ou até no articular. Então é bem comum numa pesquisa simples no Google você digitar ácido hialurônico reticulado e aparecer uma série de injetáveis para preenchimento estético. Então, e aí um ácido hialurônico que é reticulado, ele vai ser de cadeia grande, ele vai ser algum modificado que mesmo com uma cadeia não tão grande
consegue atingir aqueles parâmetros de viscosidade. Ou, como é o mais comum no mercado, numa concentração menor atinge uma reticulação, ou seja, forma uma estrutura reticular que tem viscosidade específica. Pensando nisso que eu falei, eu vou fazer só um resuminho de tudo. Então assim, o ácido hialurônico ele pode ser linear ou cross-linked, né? O XHA. O linear tem de tamanho pequeno, cadeia molecular, e de tamanho grande. E o X é específico do fabricante, porque normalmente esses produtos reticulados não são de fornecedor único. Então cada fornecedor faz uma modificação, patenteia essa modificação e dá os seus diferenciais nela. A reticulação ela acontece no de longa cadeia e no X, porque eles conseguem, em determinadas concentrações, criar estruturas reticulares, né, em rede, que na prática, na observação do dia a dia, dão produtos bem mais viscosos. E aí a aplicação, em vias de regra, né, podem ter exceções, mas é assim, os de baixa cadeia normalmente são utilizados para itens de pele, às vezes até via oral. Os de alta e reticulado normalmente podem ser utilizados em injetáveis, né, e colírios. Então, por exemplo, eu coloquei ali as fotinhas da Le Pet Santé porque nós utilizamos o de alta cadeia, o linear de alta cadeia para fazer os nossos colírios e os nossos géis oftálmicos. Então eles têm características reticulares, dependendo da concentração que é utilizada. Eu estou aqui na mão com um gel de 1%, eu vou aproximar aqui para vocês. Então ele tem uma característica bem espessa, que tem a ver, que é uma característica reticular. Então, e aí os colírios, eles podem ser feitos de baixa ou de alta. E aí o que isso influencia, né? Assim, e você tem que perguntar ao seu fornecedor, caso não compre de nós, qual é o tipo de hialurônico que está sendo utilizado na formulação. E aí o que isso traz pra gente, assim? A primeira coisa é que, assim, o cross-linked, ele ainda tem poucas referências, né, de uso, de experimentação, é algo bastante novo. Aqui tem um estudo de 2019, onde ele vê um potencial, mas ainda não crava diferenças significativas, porque não há uma base de dados ainda robusta para se falar se é significativo ou não a utilização de moléculas cross-linked. E que aparenta ter um bom resultado, mas que estatisticamente em alguns estudos, esse é um estudo, uma revisão literária, não há grandes novidades, né? Não é um diferencial tão grande fazer isso. E aí, pensando no uso oftálmico, né, do ácido hialurônico, ele tem duas funções principais, né? Ele serve lá como suporte para crescimento de células e tecidos, e ele serve como uma camada protetora para o olho não secar. E essa camada, ela é viscosidade dependente. Tanto é que a gente vê no mercado vários hialuronatos, né, ácido hialurônico ou hialuronato em diferentes concentrações, 0,1, 0,15, 0,3, 1%, e eles têm viscosidades diferentes. A concentração do ácido hialurônico vai mudar a densidade desse material final. E aí, quanto mais viscoso, mais ele vai ajudar a reter a umidade nesse olho, né? E quanto menos, menor. Então até tem alguns quadros comparativos, na área exclusiva você tem acesso lá aos trabalhos, onde eles falam,
um olho seco inicial, não precisa ser tão viscoso, quando vai aumentando, aumentar a viscosidade. Então, é a utilização do hialurônico, né, para fazer esse tipo de formulação. E o hialurônico, ele pode estar associado com outros produtos para fazer uma complementação do objetivo lá do substituinte da lágrima. Então, o hialuronato, ou ácido hialurônico, ele vai fornecer ali uma viscosidade, e o o ácido hialurônico tem características de facilitar a replicação celular, né, e manter a hidratação da córnea. O depantenol, ele também é higroscópico, então ele também tem a capacidade de reter água, e ele é um bom cicatrizante. E ele também é levemente viscoso, né? E a condroitina, que também pode ser associada, é um inibidor da plasmina, né? Que é uma das enzimas ali que fica em processos de ulceração. E além disso, até nas formas comerciais ou nas manipuladas, em algumas concentrações do hialurônico se associa com espessantes, seja goma xantana, às vezes carboximetilcelulose, HPMC. A Lepet usa como padrão o HPMC, mas existem, se vocês olharem no detalhe as formulações de produtos comerciais, vocês vão verificar que existem desde o álcool polivinílico até outros espessantes aí que podem ser utilizados no veículo. E aqui eu dou alguns exemplos de formulação. Então, assim, ácido hialurônico 0,15 é uma boa formulação inicial para olho seco. A vantagem de manipular ela está muito atrelado à precificação, né? Esse colírio vai sair num valor bem acessível para o tutor. Tem o ácido hialurônico com depantenol, é excelente, é esse aqui que eu mostrei a viscosidade para vocês. É utilizado até em procedimentos cirúrgicos, né, para garantir ali a hidratação da córnea. E junto com condroitina, né, então se soma-se aí os efeitos para ter o menor número, né, ou a melhor reconstituição no caso de úlceras de córnea. Perfeito? Qualquer dúvida ou sugestão eu fico à disposição. Excelente semana a todos.